Vendendo trufas na rua, ela deu R$ 30 para um menino com fome. 15 anos depois, um visitante misterioso bateu na porta de sua casa. A casa velha e cheia de rachaduras quase se confundia com o cenário ao seu redor. Cada canto daquele lugar carregava o peso de uma vida de lutas, abandonada pelo tempo e pelas pessoas. Dona Cora, como era chamada pelos poucos que ainda a reconheciam pelas ruas, vivia de maneira simples, enfrentando o peso da solidão com a mesma bravura com que enfrentava os anos que a curvavam aos poucos. No inverno quente daquele ano, o Texas parecia conspirar para tornar tudo ainda mais difícil. O calor sufocante tirava dela as poucas forças que restavam, enquanto ela lutava para se sustentar vendendo trufas, um trabalho que, embora modesto, lhe trazia um senso de propósito. Todos os dias, Cora saía com uma bolsa gasta pendurada ao ombro, recheada das pequenas trufas que fazia em casa. Cada passo era um esforço, uma resistência silenciosa contra a vida dura e a solidão que a acompanhavam como sombras. Ela caminhava pelas ruas, tentando ignorar o vazio que sentia ao ver outras famílias ao seu redor, mães abraçando seus filhos, avós com netos risonhos. O mesmo tipo de família que de alguma forma, ela havia perdido. Apesar de toda a dificuldade, Cora seguia adiante. Ela não se permitia desistir, como se uma chama invisível queimasse dentro dela, mesmo que seu corpo cansado demonstrasse o contrário. Em um dos dias de trabalho, enquanto esperava alguém que pudesse comprar suas trufas, sua mente vagava pelas lembranças, cada memória carregada com um peso profundo que apertava seu coração, fazendo-a questionar o porquê de tudo. As vozes de sua família, que um dia lhe deram alegria e companhia, agora eram apenas ecos distantes, perdidos na imensidão de um passado que parecia tão distante quanto improvável de retornar. Enquanto observava as pessoas passarem sem ao menos notar sua presença, Cora sentia uma tristeza profunda, um aperto no peito que parecia crescer a cada dia. Ela sabia que não podia esperar muito dos outros, a vida já lhe havia mostrado que gentileza era rara, e as pessoas estavam sempre ocupadas demais com seus próprios problemas. Mesmo assim, ela se mantinha ali, de pé, vendendo trufas com um sorriso tímido, quase que um pedido silencioso para que alguém a enxergasse. Em uma tarde especialmente abafada, quando o sol parecia pesar ainda mais sobre seus ombros, algo inusitado chamou sua atenção. Um menino de roupas desgastadas e olhos perdidos passou por ela, hesitante. Ele olhava para as trufas com fome, mas seus pés não ousavam se aproximar. Cora notou seu olhar, e instintivamente, seu coração amoleceu. Ela já havia passado por tantas privações que podia reconhecer aquele olhar de desamparo. Ele desviava o olhar, envergonhado, mas a fome parecia vencê-lo. Aproximou-se devagar, com passos tímidos, até que parou a uma distância segura, como se temesse ser rejeitado. Cora, percebendo sua insegurança, deu um pequeno sorriso. "Você gosta de trufas?" "Garoto." O menino hesitou, fitando-a com uma expressão que misturava esperança e receio. Depois de alguns segundos, acenou levemente com a cabeça. Cora abriu sua bolsa e tirou uma nota de R$ 30 que guardava para emergências. Era uma quantia significativa para ela, mas naquele momento, sua compaixão falava mais alto que a própria necessidade. Ela o olhou nos olhos e estendeu o dinheiro com mãos trêmulas. "Pegue", disse, com a voz suave e carinhosa, "e vá comprar algo para comer." O menino piscou algumas vezes, atordoado, como se aquilo fosse um sonho. Mas, ao perceber que ela falava sério, pegou o dinheiro com mãos vacilantes e olhou para Cora com uma mistura de gratidão e surpresa. Aquele breve contato, aquela mão enrugada entregando um pedaço de esperança, era o suficiente para encher o coração dela de um calor há muito esquecido. "Obrigado, senhora." "Muito obrigado", disse ele, com um brilho renovado nos olhos antes de correr pela rua. Cora o observou desaparecer entre as esquinas, uma sensação de paz preenchendo o vazio dentro dela. Mesmo com tão pouco, ela havia conseguido fazer algo por alguém. Naquela noite, ao retornar para sua pequena casa, Cora sentiu uma paz inesperada aquecendo seu peito.
No meio de tantas dificuldades e da solidão que a acompanhava todos os dias, ela se surpreendia ao perceber que um simples gesto de bondade podia ser tão poderoso. Sentada à mesa, tomando uma xícara de chá quente, refletia sobre como aquele menino, com seus olhos famintos e seu olhar perdido, havia despertado nela uma compaixão que quase se esquecera de sentir. Com o passar dos dias, a imagem do garoto ainda pairava em sua mente, como um fantasma de esperança. Ela sabia que aquele dinheiro era importante para ele, mas, ao mesmo tempo, notava que de alguma forma, aquele gesto havia lhe dado um motivo para continuar. Talvez fosse isso que sempre lhe faltara, um propósito, algo que pudesse preencher o vazio que as ausências haviam deixado. Meses se passaram, e a vida de Cora seguiu seu curso. Seus dias eram pontuados pela mesma rotina: sair de casa cedo, vender as trufas e retornar para o silêncio de seu lar. Ela continuava a viver sem grandes expectativas, sem ilusões de que o destino lhe traria grandes surpresas. O gesto de ajudar o garoto tornara-se uma doce lembrança, uma chama que iluminava os dias mais sombrios, mesmo que de forma tímida. 15 anos se passaram, levando com eles o vigor que ela ainda possuía naqueles dias. Agora, suas mãos estavam mais trêmulas, seu rosto mais marcado, e os passos, mais lentos. A vida pesava sobre seus ombros como uma carga invisível, mas Cora não reclamava. Ela aceitava seu destino com a serenidade de quem havia passado por muitas batalhas e aprendido a enfrentar as dificuldades com resignação. Em uma tarde tranquila, quando o sol começava a se esconder no horizonte, um som inesperado ecoou pela casa. Cora, que estava em sua cadeira, quase cochilando, despertou com um leve sobressalto ao ouvir batidas em sua porta. Era raro receber visitas. Por um instante, seu coração disparou, e ela sentiu um misto de curiosidade e apreensão. Levando alguns segundos para se levantar, caminhou devagar até a porta. Ao abri-la, encontrou um homem alto e bem vestido, com uma expressão suave e um olhar carregado de emoção. Seus olhos brilhavam, e havia algo nele que despertava em Cora uma sensação estranha de familiaridade, mas ela não conseguia entender o porquê. "Dona Cora?" perguntou ele, sua voz gentil e respeitosa. Ela acenou com a cabeça, surpresa ao ouvir seu próprio nome de alguém que não reconhecia. "Sim, sou eu. Como posso ajudar?" O homem, que parecia nervoso e emocionado, respirou fundo antes de continuar. Seu olhar era fixo e intenso, como se cada palavra que estivesse prestes a dizer tivesse um peso profundo. Cora sentiu um arrepio percorrer seu corpo, uma intuição de que aquele encontro não era um acaso. Eu não sei se a senhora se lembra de mim", ele começou, com a voz ligeiramente embargada, "mas muitos anos atrás, eu era apenas um menino. Um menino faminto e perdido que cruzou seu caminho em um dia de calor. A senhora me deu R$ 30 para comprar comida." Por um instante, o tempo parou para Cora. As lembranças daquele dia retornaram como uma onda forte, enchendo seu coração de uma nostalgia calorosa. Ela se lembrava, sim. Como poderia esquecer? Aquele garoto de olhar faminto e tímido. Seu gesto tão pequeno, mas que trouxera a ela uma paz que raramente sentia. Ela arregalou os olhos, surpresa e incrédula, enquanto encarava o homem diante dela. "Sim, claro que me lembro", respondeu, sua voz embargada pela emoção. "Mas, você está tão diferente, e agora?" Ele sorriu, um sorriso cheio de gratidão e respeito. "Esse pequeno gesto de bondade mudou tudo para mim, Dona Cora. Aqueles R$ 30 não compraram apenas uma refeição, eles me deram esperança, me fizeram acreditar que havia bondade no mundo. Naquele dia, algo em mim despertou. Eu decidi que queria uma vida melhor, e cada passo que dei desde então foi movido pelo desejo de honrar a bondade que a senhora me mostrou." Cora mal conseguia acreditar no que ouvia. Seus olhos se enchiam de lágrimas ao ver diante dela aquele homem, alguém que havia crescido, prosperado, mas que ainda guardava no coração a memória daquele momento. Sentia-se pequena e grandiosa ao mesmo tempo, como se seu gesto tivesse ganhado proporções que nunca imaginara.
Ele continuou: hoje, eu tenho uma vida que nunca imaginei que teria. Consegui estudar, construir uma carreira, e agora, estou em uma posição em que posso devolver ao mundo um pouco do que recebi. Mas, antes de tudo, precisava encontrar a senhora. Porque foi a sua generosidade que plantou essa semente em mim. Aquelas palavras soavam como música aos ouvidos de Cora, e ao mesmo tempo, como um bálsamo que curava antigas dores. Ela colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração bater descompassado, tomado por uma alegria profunda e serena. Ele se inclinou um pouco, como se respeitosamente pedisse permissão para continuar. Dona Cora, eu sei que a senhora nunca esperou nada em troca. Mas, se a senhora me permitir, eu gostaria de oferecer algo. Uma forma de agradecer, e retribuir o que a senhora fez por mim. Ela o encarou, ainda incrédula, a voz trêmula. Mas eu fiz tão pouco. Ele segurou gentilmente suas mãos, seu olhar firme e cheio de afeto. Para mim, foi tudo. E eu jamais vou conseguir esquecer isso. Diante daquele gesto, Cora sentiu seu coração se abrir de uma forma que não se abria há anos. Aceitar ajuda, após tantos anos de luta e solidão, parecia algo distante, mas, ao olhar para os olhos daquele homem, ela viu uma sinceridade que não permitia recusa. Com um leve aceno de cabeça, Cora aceitou a oferta, ainda tomada por uma mistura de surpresa e gratidão. Aquele momento era tão surreal que ela sentia estar vivendo em um sonho. A realidade de sua vida solitária e difícil parecia se desfazer, dando lugar a algo novo, um capítulo diferente, onde ela não estava mais sozinha. O homem respirou aliviado, e ainda segurando suas mãos, explicou como pretendia ajudá-la. Eu quero que a senhora tenha tudo o que precisa para viver com dignidade, Dona Cora. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de honra. Eu quero que a senhora saiba o quanto o seu gesto significou para mim e o quanto ele moldou o homem que eu sou hoje. Ela sentiu, comovida, sem conseguir encontrar palavras que estivessem à altura do que sentia. Ele continuou, detalhando como faria pequenas reformas em sua casa, garantindo que ela tivesse tudo de que precisasse. Além disso, planejava visitá-la frequentemente, trazendo conforto, e mais importante, companhia. Cora, que passará tantos anos em completo isolamento, sentia-se agora envolta em uma nova sensação de pertencimento, algo que parecia impossível até aquele momento. Os dias seguintes foram preenchidos por mudanças inesperadas, mas maravilhosas. Trabalhadores chegaram para reparar cada canto desgastado da casa, trazendo vida nova às paredes antigas e escuras. O velho telhado foi substituído, e o jardim, antes esquecido, ganhou novas cores e flores. Cora observava tudo com o coração leve, emocionada com cada pequena transformação. Aquela casa, que antes era um reflexo de suas dores e perdas, agora parecia se tornar um lugar acolhedor, cheio de vida. O homem, fiel à sua promessa, visitava-a com frequência, trazendo pequenas surpresas, livros, plantas, e até mesmo uma poltrona nova e confortável, onde Cora agora passava suas tardes. Ele a escutava com paciência, ouvindo as histórias de sua vida, suas memórias e as lembranças que ainda carregava no coração. A cada visita, Cora sentia-se mais próxima dele, como se o tempo tivesse criado um laço profundo e inexplicável entre eles. Com o passar das semanas, ela notava que aquele sentimento de vazio que antes a acompanhava começava a se dissipar. Não era mais apenas a gratidão pelo que ele estava fazendo por ela, era algo maior, algo que preenchia cada canto de seu ser. Ela sentia-se amada, valorizada, e sobretudo, acolhida de uma forma que não experimentava havia décadas. Então, em uma tarde serena, Cora olhou para ele com os olhos marejados e confessou: "Você me devolveu mais do que uma casa nova, você trouxe de volta a minha fé na vida, meu filho." Ao ouvir aquelas palavras, o homem não conteve a emoção. Seus olhos, antes firmes, agora se enchiam de lágrimas, revelando o profundo impacto daquelas palavras. Para ele, aquele momento tinha um valor indescritível. Por anos, buscará sentido em sua jornada,
tentando retribuir a bondade que recebera naquele dia distante. E agora, naquele instante, ele sentia que finalmente havia encontrado o que tanto procurava. Com um suspiro emocionado, ele tomou as mãos dela e respondeu com a voz embargada: Dona Cora, ou melhor, Mãe Cora. Eu jamais vou poder expressar em palavras o quanto isso significa para mim. Toda a minha vida, eu tive a esperança de reencontrá-la, de poder mostrar o quanto seu gesto me transformou. E agora, saber que posso cuidar da senhora como a mãe que a vida me deu é a maior bênção que eu poderia pedir. Aquelas palavras penetraram fundo no coração de Cora, e ela sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. No fundo, ela sempre sonhara em ser chamada de mãe novamente. A vida a havia privado de tantas coisas, levando seus entes queridos um a um, mas, agora, sentia que o destino lhe presenteava com uma nova chance de viver e amar. A solidão, que antes era sua única companheira, parecia ter sido levada embora por aquele reencontro milagroso. Os dias seguintes foram preenchidos por uma rotina que Cora jamais imaginara viver. Agora, ela tinha uma família, uma companhia constante que a preenchia de alegria e significado. Seu coração, antes pesado de dor, agora era leve e pulsava com uma alegria renovada. Ela passava as tardes contando histórias de sua juventude, e ele, atento, absorvia cada palavra como se estivesse redescobrindo o próprio passado através dos olhos dela. Nas semanas que se seguiram, ele trouxe mais do que apenas cuidados materiais. Trouxe sorrisos, trouxe a leveza de uma conversa espontânea e a esperança de que a vida ainda poderia lhe oferecer felicidade. Cora, que havia passado tanto tempo desacreditando em finais felizes, agora via sua vida se encher de cores, como um pôr do sol após uma longa tempestade. Em uma tarde, sentados na varanda recém-reformada, ele pegou a mão dela, e com uma voz doce e suave, disse: A senhora, Dona Cora, me ensinou o valor da generosidade, do amor puro e desinteressado. Eu prometo que estarei aqui, cuidando e retribuindo tudo o que me ensinou. Porque a senhora é a minha família. E agora, para sempre, será minha mãe. Ela sorriu, e com um olhar de ternura, disse: E você é o filho que o destino me trouxe de volta, meu menino. E eu sou eternamente grata por isso. Naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo inestimável, um ao outro, e a paz de uma vida finalmente plena e preenchida de amor. Com o coração aquecido e uma paz inabalável, Cora passou a viver seus dias em um estado de alegria que parecia quase surreal. Ela acordava todos os dias com um sorriso tímido, mas verdadeiro, sabendo que logo veria o rosto daquele homem que agora chamava de filho. Ele chegava cedo, trazendo café fresco e uma disposição calorosa, sempre pronto para escutar suas histórias, para acompanhá-la nas pequenas tarefas, e principalmente, para assegurar-se de que nada faltasse a ela. Os vizinhos, que antes pouco a notavam, agora comentavam entre si sobre como a vendedora de trufas, aquela senhora solitária e sofrida, tinha encontrado uma nova família e um novo começo. Muitos olhavam para Cora com respeito e admiração, percebendo a força que ela sempre carregou consigo, mas que agora parecia brilhar ainda mais. Em uma dessas manhãs tranquilas, enquanto ambos caminhavam pelo pequeno jardim que ele ajudara a restaurar, Cora segurou o braço do filho e disse em voz baixa: Sabe, há muito tempo eu pensava que a vida havia me esquecido. Eu achava que minha história já estava escrita e que o que me restava era apenas esperar o fim, em silêncio. Mas você veio como uma reviravolta inesperada, um milagre. Eu sinto que ainda há muito para viver. Ele parou, olhando para ela com um sorriso gentil. Dona Cora, ou melhor, minha mãe, o seu gesto de bondade foi o que mudou tudo. Às vezes, a vida guarda surpresas para nós, apenas esperando o momento certo para nos lembrar de que ainda há esperança. Cora sentiu, emocionada. A dor da solidão, que por tantos anos fora sua única companheira, desaparecera completamente. Em seu lugar, havia uma serenidade inestimável e a certeza de que o amor verdadeiro podia surgir até nos momentos mais improváveis. Com o passar dos meses, o laço entre eles se aprofundou. Ele sempre estava ali,
ao lado dela, e Cora finalmente compreendia o que era ser cuidada e amada novamente. As paredes daquela casa, agora renovadas, guardavam risadas, memórias e afeto. Para Cora, cada dia era um presente, uma chance de agradecer a vida pelo inesperado, pelo improvável, pelo milagre que chegara à sua porta naquela tarde distante. Nos últimos dias de inverno, enquanto o sol descia no horizonte, ela sentava-se com ele na varanda, em silêncio, contemplando as cores do céu. Ali, lado a lado, eles sabiam que haviam encontrado a paz. E Cora, com o coração leve, olhava para aquele homem que o destino lhe trouxera e sorria, com a certeza de que sua vida, finalmente, estava completa. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.